Graça e paz, queridos e amados irmãos. O nosso texto para a meditação aqui de hoje está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 19, que diz assim: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Que selo? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Exatamente. O Senhor, Ele conhece aqueles que são seus. De nada adianta vivermos de aparência, de nada adianta vivermos de imagem, meus irmãos, porque Deus, Ele conhece o nosso ser, Deus, Ele conhece o nosso coração. Por isso que Ele diz em Jeremias, no capítulo 17, Ele diz que o coração é enganoso e quem conhecerá? E Ele fala, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Ele conhece o meu e meu coração. E Ele diz que Ele conhece aqueles que são seus. Por isso que em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 29, no verso 13, e Marcos repete isso no capítulo 7, do verso 8 ao verso 9, que muitos, falam de boca, mas o coração estão longe. Tem aparência, e como Paulo mesmo declara, tem aparência, mas nega a piedade. Tem forma de piedade, mas nega. Essa que é a grande verdade. Mas a grande questão é, temos sido verdadeiramente de Cristo? Porque se somos de Cristo, o que nós fazemos? Nós nos apartamos da iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado, meu irmão. É o pecado. Por isso que naquele grande dia Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu sei que algo é pecado e ainda assim estou cravado, estou fincado, estou amando aquele pecado. Misericórdia, meus irmãos. Se somos de Cristo, nós temos que nos afastar. O que a palavra de Deus nos diz? Fuja da aparência do mal, quanto mais do mal. Fuja da aparência do mal. Mas infelizmente nós temos ficado e nos deleitado em nossos pecados, nos deleitado nas coisas mundanas, no qual Deus já nos declarou que é pecado. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que os homens obedecem a outros homens, ao invés de obedecer a Deus. Ao invés de obedecer a Deus. Hoje a Bíblia fala que algo é pecado, mas vem alguém e fala que não é pecado, e todos seguem um atrás do outro, e é guias de cegos. E sabe o que vai acontecer? Se nós continuarmos seguindo esses guias cegos, cairemos no mesmo buraco, teremos o mesmo fim que a destruição. E hoje Cristo está dizendo, filho, aparta-se da iniquidade. E Ele diz assim, ora, verso 20, numa casa não há somente os vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do mestre, e preparado para toda boa obra. Será que eu e você estamos preparados para toda boa obra? Será que eu e você temos buscado a purificação por meio do sangue de Cristo, meus irmãos? Para sermos usados pelo Mestre para toda e boa obra. Porque nós somos cegos e precisamos trabalhar na seara do Senhor, que é imensa. Mas para isso precisamos ser capacitados pelo Seu Espírito. Mas temos permitido ser capacitados pelo Seu Espírito? Porque o que nos capacita é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Mas será que nós temos nos apartado? Porque o Espírito Santo, como o próprio nome diz, Ele é santo. E Ele não tolera imundície. E Ele não tolera pecado. Pois Deus, Ele ama o pecador, mas abomina, odeia o pecado. Então, para que nós sejamos servos, homens verdadeiramente de Deus, homens para a honra de Deus, nós temos que ser purificados. E a única forma de ser purificado é por meio do sangue de Cristo. E a única forma de ser santificado é por meio da verdade. Não só da leitura, mas acima de tudo da vivência. Por isso que Cristo, em João no capítulo 17, no verso 17, diz, santificai na verdade, a tua palavra é a verdade. É por meio da palavra dele que Ele também nos santifica. Se nós assim colocarmos em prática, porque por meio da palavra dele nós conhecemos a sua vontade, e por meio da palavra dele o Espírito Santo trabalha em nós. Porque como diz em João 16, no verso 8, que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Mas somente se nós dermos espaço para que ele entre em nosso coração. Por isso ele diz em
Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei e serei contigo. Ele está na minha porta, na porta do meu coração, querendo entrar, mas por isso eu preciso permitir, meus irmãos. Eu preciso permitir para que Deus faça obra em mim. Faça obra em mim. Sabe? Só que hoje, infelizmente, meus irmãos, nós não temos nos afastado do mal. Nós temos ficado nossos pecados conhecidos. E que aos nossos olhos e aos olhos das pessoas parece tão pequeno, bobeiras. Mas entenda, diante de Deus não existe pecado grande ou pequeno. A prova disso é que Deus não tolera pecado. Que hoje nós vemos um mundo de miséria, porque Eva e Adão comeram um fruto, comeram um fruto. Entende isso? Porque pecado, meus irmãos, é transgressão da lei. Pecado é desobediência e pecado é pecado. Todo aquele que peca, ele é contra Deus. Ele é contra Deus. E o pecado, ele nos leva à morte. O pecado, ele nos leva à morte. E por isso que Mateus, no capítulo 1, ele nos declara ali no capítulo 1, verso 21 e 22, que Cristo, falando de Maria, que Cristo iria ter um homem, um filho varão, e que lhe daria o nome de Jesus. Por quê? Porque ele nos salvaria dos nossos pecados. Então Cristo morreu por mim e por você, não para que eu e você profanássemos dele, não para que eu e você fôssemos vaso para desonra, mas para que eu e você nos afastasse de toda iniquidade e nos colocasse na mão dele para que sejamos vasos de honra. Foi para isso que ele morreu e é para isso que ele nos chama, para que nós sejamos purificados de todo pecado, para que nós sejamos limpos de toda miséria. Afaste-se do mal. Afaste-se, abstenha, fuja da aparência do mal. Quando vem falando de Jó, diz que ele era um homem justo e que ele se afastava da aparência do mal. Em Tessalonicenses diz a mesma coisa, fuja, meu irmão. Mas infelizmente muitos de nós, ao invés de fugirmos da aparência do mal, temos corrido para mais perto dele. Temos nos afundado em uma vida de pecado. Infelizmente essa é a nossa realidade. Sabe, a palavra de Deus, ele nos diz hoje, ele diz, purificai-vos, purificai-vos. E se nós nos purificarmos por meio da palavra e por meio do sangue de Cristo, seremos homens usados, como ele diz, para toda boa obra. Se esse é o meu e o seu desejo, que oremos hoje para Deus? Porque somos miseráveis e pecadores e não temos força para vencer o pecado, mas suplicamos, Senhor, por meio do seu sangue. Tu já declaraste a vitória, porque Cristo já declaraste a vitória. Filipenses no capítulo 4, no verso 13, tudo posso graças a Cristo que me fortalece. 1 João no capítulo 4, no verso 4, filhinho, eu vos escrevo porque já tem vencido o mundo. Nós não iremos vencer, mas nós já vencemos por meio de Cristo. Romanos 8, 37, em todas as coisas, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, a vitória já é nossa. Então que hoje nós falamos, Senhor, a partir de hoje eu vou fugir da aparência do mal. A partir de hoje, por meio do seu sangue, eu sou purificado. A partir de hoje, por meio do seu sangue, eu sou limpo. Eu estou em tuas mãos, para que tu me uses para toda e boa obra. Oremos, Pai bendito, Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque hoje tu nos chama para uma vida de santificação. Porque tu nos disseste, em Ezequiel, no capítulo 20, no verso 12 e verso 20, que tu é o Senhor que nos santifica. Então nós nos colocamos em tuas mãos para que sejamos santificados pelo teu sangue, santificados pela tua palavra. E obrigado, Senhor, pela promessa do seu perdão. E perdão porque tantas vezes nos afastamos do teu querer. Tantas vezes, Pai, ao invés de fugirmos do mal, temos nos afogado nele. Temos nos colocado em uma vida de miséria. Estamos em tuas mãos, perdoa nossos pecados. É o que nós te pedimos e te agradecemos todas as bênçãos e tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém.